Olá a todos, estamos continuando com o nosso estudo de Masechet Beitá, a gente dá Tetvav Amud Bet, na última linha lá embaixo. Fala pra gente, Agmará, Tani Rav Tachlifa, Chode Ravnai Chuzia. Falou Rav Tachlifa, irmão de Ravnai Chuzia. Kol mezonotav shel adam ktuvim lo merosh hashanah ועד יום הכיפורים. A parnassá da pessoa, tudo que ele vai receber durante o ano, é definido entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Entre os dias de Rosh Hashanah e Yom Kippur, é definido qual vai ser a parnassá durante o ano. Chutz meotzat Shabbatot veotzat Yom Tov veotzat Banav Talmud Torah. Fora três coisas, tem três gastos que não estão inclusos nesse valor decretado nesses dias, que são os gastos de Shabbat, gastos de Yom Tov e gastos para ensinar Torá para o filho. Shem pichet pochatim lo vem mosif, mosifim lo. Se ele gastar menos, ele recebe menos, se ele gastar mais, ele ganha mais. Então, esses gastos, se a pessoa gastou muito para Shabbat, em algum momento do ano, ele vai acabar recebendo mais dinheiro para compensar. Isso daqui vai para a conta de Akadosh Baruch Hu. Se gastar mais, você recebe a mais depois. Gastou menos, perdeu. Amarabeavar Maikra. O que significa o pasuk? Tiku bachodesh shofar, bakese leum hagenu. De onde a gente aprende isso? Do que está escrito no pasuk. Tiku bachodesh shofar, bakese leum hagenu. Que esse pasuk está falando sobre qual festa, qual é Yom Hagenu. Eis é o hag שהחודש מתכסה בו ואומר זו ראש שנה, תעשי לנו פסוק, תיקחו בחודש שופר בכסה ליום חגנו. Esse de Lechassot. Qual é o Hag que a lua está encoberta durante o Hag? É Rosh Hashanah. O Hagim de Pesach, Shavuot e Sukkot, a lua é visível. O Hag de Rosh Hashanah, que é o primeiro dia do ano, não dá para ver a lua, dá para ver talvez o início da lua, o nascimento da lua, mas a lua não está visível. Então esse passo está falando justamente sobre Rosh Hashanah. O Chtiv está ensinando depois que Chok leIsrael hu mishpat leElohei Yaakov. Chok representa a mesonot, a parnassá da pessoa. Então em Rosh Hashanah é definida a parnassá da pessoa. Pergunta Gmará, mai mashma daí chok lishna de mezun, e onde a gente sabe que a palavra chok, que aparece no pasuk, é ligada a mezun, está ligada a parnassá, dertiv, está escrito no pasuk, ve'achlu et chukam asher natan lahem paró, mas outro mar meacha, e trefeini lechem kuki, a gente vê dois psukim, onde a palavra chok, ela é ligada com comida, com parnassá. Então aqui a gente vê que a palavra chok representa parnassá, então tem dois psukim próximos, o pasuk fala sobre Rosh Hashanah, e o pasuk sobre parnassá, para dizer que em Rosh Hashanah é definida a parnassá da pessoa. Tânia fala para Braita, אמרו עליו על שמאי הזקן, falando sobre שמאי הזקן, כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת. שמאי הזקן, todo dia ele comia לכבוד שבת. Como assim? A priori no Shabat você pode comer לכבוד שבת. Como é possível comer no domingo לכבוד שבת? Então conta agora o seguinte, מצא בהמה נאה. Se ele encontrava no shuk um pedaço de carne bom, um animal bom, um pedaço de carne bom, ele fala, essa comida parece boa. O merzole Shabbat, ele fala, esse animal aqui está mais gordo, com mais gordura, vou guardar para Shabbat. Matzah heret na'aymen, se no dia seguinte, na terça-feira, ele achou um animal que parece melhor, maniachet hashniah ve'ochelet harishonah, ele separa a segunda para Shabbat, e adiante, a primeira ele come. Então ele estava o tempo todo pensando no Shabbat, durante toda a semana ele ia pensando no Shabbat, e sempre que ele comia alguma coisa para deixar o melhor para Shabbat. Aval bitilel midat acheret hayta, aval Hillel zaken midat acheret hayta lo, mas Hillel, que é aquele que geralmente discute com Shammai, ele tinha um outro tipo de visão, ele tinha uma forma diferente de pensar, shekol masav l'Hashem Shamayim, tudo que ele fazia era l'Hashem Shamayim, Shneimar Baruch Hashem Yom Yom, ele falava Baruch Hashem Yom Yom, ele não preparava no domingo para Shabbat. Se viu uma comida boa no domingo, ele comia aquilo lichvot Shamayim, l'Hashem Shamayim, como se fosse uma mitzvah. Para o Shabbat, Bezat Hashem vai chegar, Baruch Hashem Yom Yom, Baruch Hashem, dia a dia, para o Shabbat pode ficar tranquilo. Cada Merck tem uma breta que apoia isso, certo? Conta a mesma história. Beit Shammai omrim mechat shabecha leshabbatecha. Beit Shammai fala, olha, do domingo já pensa no Shabbat. No domingo já pensa o que eu vou comer no Shabbat. Achei uma coisa gostosa, uma coisa boa, vou guardar para o Shabbat. O Beit Hillel omrim Baruch Hashem Yom Yom. E Beit Hillel fala, não, Baruch Hashem Yom, Yom Yom, dia a dia, o que vier, veio. Amar Rabi Chama Rabi Hanina, não tem matana lechaveró, alguém que dá um presente para alguém, não precisa avisar. Você deu um presente para uma pessoa, deixou lá uma caixa bonitinha, não precisa avisar a pessoa que você deu para ele o presente, porque ele vai te agradecer automaticamente. Shenemar, o Moshe lo yada ki karanor panav. Moshe era bem nu,
não sabia que a face, o rosto dele estava brilhando, ou seja, Hashem não contou para Moshe Rabbeinu esse fato. Então a gente vê, quando você dá um presente para uma pessoa, não precisa avisar ele que você deu o presente, ele vai ficar sabendo sozinho. Meite vai perguntar com Mará, Aladat que ani Hashem mekadshechem, está assim no pasuk Ladat que ani Hashem mekadshechem, saibam que eu sou Hashem, que estou santificando vocês. O que significa esse pasuk? Amar lo Kadosh Baruch Hu Moshe, Hashem falou para Moshe Rabbeinu, Moshe matanat tovah yesh li beit Knesset o Shabbat Shema, Moshe Rabbeinu, eu tenho no meu Beit Knesset, no meu tesouro, um presente especial, e esse presente é chamado de Shabbat. Eu quero dar esse presente, o Shabbat, para Bnei Israel. Lech veodi otam, vai lá e avisa Bnei Israel que eu estou dando para eles o Shabbat. Ou seja, Kadosh Baruch Hu quis dar um presente para Bnei Israel e pediu para Moshe Rabbeinu avisar. Vai lá e avisa. Mikan amar Ramat Shimon Gamliel, anoten padletinok tzarech leodi alimo. Daqui aprendeu Ramat Shimon Gamliel, alguém que dá um pão para a criança não tinha almoço, esqueceu o almoço em casa. Alguém que dá para ele uma comida, um pedaço de pão para ele ficar satisfeito e não chegar em casa faminto, precisa avisar os pais, avisa a mãe, avisa os pais que se deu para ele comida para te agradecerem. Então, por um lado, a gente falou, quando se dá um presente, não precisa avisar. Do outro lado, está escrito que Hashem pediu para avisar que ele deu o presente. Daqui Rashbag também aprendeu. Quando você dá um presente para uma criança, uma comida para uma criança, avisa os pais. Depende do tipo de presente. Se é um presente que a pessoa vai ver, vai descobrir, vai perceber que ganhou, ótimo. Desculpa, não precisa avisar, porque ele vai perceber sozinho que ele ganhou um presente, ele vai agradecer sozinho. Mas se é um presente que a pessoa às vezes nem vai perceber que ganhou, por exemplo, a criança, alguém deu para ele um pedaço de comida, ele comeu, ficou satisfeito, chegou em casa, não estava a fim de comer. Será que a mãe vai concluir que deve ser que alguém deu comida para ele, ou vai pensar, bom, hoje ele acordou sem fome? Não dá para saber. Então, é um presente que não vai ser descoberto sozinho, precisa avisar para a pessoa reconhecer, perceber o que ele ganhou. Mas um presente que a pessoa vai ver sozinho, que ele ganhou um presente, não precisa avisar especificamente, deixei um presente para você na sua porta, ele vai ver. Shabbat nami, matanada venaleglu, e aí pergunta, olha, Shabbat, todo mundo vai saber, todo Am Israel, quando eles sentarem para cumprir o Shabat, eles vão ver o presente que eles ganharam, um presente que eles têm um dia santo, um dia kadosh, onde eles podem dedicar para a Torá, para mitzvot, para sentar com a família, é um presente visível, porque Moshe Rabbeinu tem que avisar o povo disso. Responde agora, matan tzchara lo vida legilo. E fala aqui, com relação ao Shabat, o prêmio do Shabat, o que a pessoa vai ganhar do Shabat no Olam Haba, isso não está claro, isso as pessoas não sabem. Então Moshe Rabbeinu precisa ouvir e avisar o povo do que eles vão ganhar com o Shabat. Amarmar, agora vai trazer um pedacinho da Braita e explicar. Alguém que dá um pão para uma criança tem que avisar a mãe. Agora, nem sempre você vai encontrar a mãe e nem sempre a criança sabe contar em casa que ele recebeu o pão. Mayavidlei, como você faz isso? Como você avisa? Você passa nele um pouco de óleo, um pouco em volta do olho, eles passavam um negócio um tipo de maquiagem, algo que protegia, curava o olho. Então faz isso na criança. Aí quando a criança chegar em casa, com um pouco de óleo na testa, ou com alguma coisa diferente, é verdade, o que aconteceu? Vai falar, foi fulano, colocou isso na minha cabeça e ele me deu um pedaço de pão também. Assim os pais vão ficar sabendo do que aconteceu. Vem na Dechatin Lekshafim, e hoje em dia que tem problemas aí de bruxaria, não é bom fazer isso, os pais vão ficar todos preocupados, quem fez isso com a minha criança e tal, então não dá para fazer dessa forma, mas o que se faz? Amarav Papa Shail Flame Otoamin. Coloca na criança algo do mesmo tipo. Se é um pão, você deu um pedaço de pão de trigo, coloca no bolso dele, na mão dele, um pedacinho de pão de trigo. Quando ele chegar em casa, vai perguntar quem fez isso, quem te deu isso, aí ele vai contar, certo? Mas não usar algo diferente, algo incomum, para não ter problema com os pais. Fala Rabi Shimon Bar Yochai, todas as mitzvot que a Kadosh Baruch Hu deu para Israel, ele deu ela befarecia, contou para todo mundo, não escondeu de ninguém. Fora Shabbat, Shabbat foi dado em silêncio. Sheneemar, está escrito no Pasuk, Beini uven benei Israel leolam. O Shabbat é um sinal entre Am Israel e a Kadosh Baruch Hu, é algo beshek, é algo que ninguém fica sabendo. Pergunta a Gemara, fala a Gemara, mas espera aí, se for assim, se o Shabbat é algo que foi só entre Bnei Israel e a Kadosh Baruch Hu, um goi que não cumpriu o Shabbat, que não se converteu e não cumpriu o Shabbat, ou um goi que é proibido de cumprir Shabbat, não deveria ser castigado. Se ele não está sabendo do Shabbat, ele não conhece o Shabbat, ele não pode ser castigado pelo que ele não sabia. Então, se o Shabbat foi dado Betziná, se ninguém ficou sabendo do Shabbat, então os goim não deveriam ter responsabilidade sobre ele. Responde a Shabbat do Yodin, Matan Tzchana Lodin. Fala, olha, Shabbat foi avisado, Shabbat todo mundo ficou
ficou sabendo, é um dos 10 mandamentos. Agora, o Sahar, a recompensa pelo Shabat, isso realmente não foi contado para ninguém. Veio bater uma matança e dá para explicar outra resposta, que a recompensa do Shabat também foi algo contado, foi algo revelado, Neshama Yeterá lo odeimhu, mas isso que no Shabat se recebe uma Neshama Yeterá, a gente recebe uma alma a mais, uma alma extra, isso daqui não foi contado. גם הרב שמעון לקיש, נשמה יתרה נותן הקדוש ברוך הוא אדם ערב שבת, למוצאי שבת נותנים אותה ימינו, שנאמר, שבת ויינפש, כיוון ששבת ויאבדה nefesh, certo? Que assim falou o Shimon Lakish, que todo Erev Shabbat a pessoa ganha uma neshama eterá, Kadosh Baruch Hu dá uma neshama mais para a pessoa, e Motzei Shabbat é tirada dele. Depois que passou o Shabbat, Shabbat vai nafash. Depois que a pessoa passou o Shabbat, oi, avda a nefesh, oi, foi perdida a neshama, essa neshama ela vai embora, né? Essa história de Avdalá, que a gente faz Bessamim, o Bessamim é o cheiro, que é algo que quem tem prazer do cheiro é a Neshama, então a Neshama que ficou, ela está mais fraca, ela está sofrendo, então a gente cheira o Bessamim para compensar essa Neshama que foi embora. Ou seja, Adam Tavshil Merev Yom Tov Echoli. Foi dito na Mishnah que para fazer o Tavshilin, a pessoa tem que preparar Erev Yom Tov, o Tavshil que ele pretende usar de Eruv Tavshilin. Amarabai lo shana Tavshil, aval patlo, fala, bai, olha, para Eruv Tavshilin tem que usar justamente um Tavshil, um cozido, mas não pão. Pão não serve para Eruv Tavshilin. Mas na Padeló, pergunta por que pão não? E lembra-me de Melafta de Baína, fala, olha, talvez pão não serve porque tem que ser alguma coisa que eu como com pão. Quer dizer, que eu passo o pão para comer isso, um hummus ou às vezes um pedaço de carne que eu coloco no pão e como, mas não pão. Ninguém passa pão no pão. Então talvez tem que ser alguma coisa que é comida junto com o pão, mas não o pão em si. O Patelo Melafta, será que o Padlo Melafta, e pão não é algo que você passa coisas nele, a priori também daisa mingau, não é uma coisa que você passa o pão no mingau. Rabizeira costumava falar que os Bavliim, que moravam em Bavel, eles eram meio tipshim, eles eram meio ignorantes, que eles comiam pão com daisa. Então Rabizeira fala, eles estão comendo pão com pão. Quem come pão com pão? Não faz sentido. Ou seja, a gente vê que daisa, que mingau, não é algo que você passa pão nele. E foi falado em nome de Abaye que eu posso fazer Eruv Tavshilin com daisa, com mingau. Então, por que Abaye falou que pão não serve? Se pão não serve, porque não é algo que se usa para lenagev em hebraico, né? Para passar o pão nisso, e ninguém passa pão no pão, então por que Abaye liberou daisa? Porque Abaye liberou fazer Eruv Tavshilin com mingau. Mingau também não se passa pão nele. Então conclui a Gemara que não, de acordo com Abaye tem que ser um tipo de alimento incomum, não um alimento que eu como no dia a dia. Então não serve, pão não serve, porque pão é comum, eu como todo dia. Para fazer Eruv Tavshilin precisa ser um alimento que ele é mais diferente, como daisa, como mingau, que não tem todo dia. E cadê Amrei? Tem outra versão dessas palavras de Abaye. Amarabai lo shanu ela tavshila val patlo. Que Abaye falou a mesma coisa a priori, certo? Por enquanto Abaye falou a mesma coisa, que o cozido que serve de Eruv Tavshilin tem que ser um cozido, mas não pão. Mas qual o motivo do pão? Por que pão não serve? E é diferente do motivo que a gente deu antes, que o pão não serve porque não se passa coisas no pão, você passa pão nas coisas, mas não coisas no pão. Aqui inverteu. E lema de mide de lo shricha baina no patchricha. Pergunta Gemara. Se o motivo de Abaye é porque precisa de algo em comum, e pão é algo comum, pão é algo que tem todo dia, e para fazer o tashir precisa usar justamente algo que não é normal, ve'adaisa loshricha, areidaisa mingau é incomum, ve'amar Nechum Barchar meshmei de Abaye, em me'avim bedaisa. E Rav Nechum Barchar, em nome de Abaye, falou que não se usa daisa, não se usa mingau de eruv. Certo? Aqui é linguagem diferente. Antes Abaye falava que sim se usa mingau de eruv, aqui está escrito que não se usa mingau de eruv. Então, se o ponto é ser algo incomum, por que daisa não serve? Ela, então, a priori, de acordo com essa versão, a gente tem que concluir que o que não serve de eruv, mide de melafta baina, no pato melafta, vedaisa não melafta. A gente precisa de coisas que você passa o pão nela para comer.
e pão, você não passa pão no pão para comer, e daisa, mingau também, mingau você não passa pão no mingau para comer. Da braviseira, assim for a braviseira, Aniba vai deixar, Dachli Nahama Benahama, os Bavlim, eles são ignorantes, são pessoas que não fazem sentido, que eles comem pão com pão, eles costumavam comer pão com daisa, com mingau, então por isso a gente vê que, de acordo com a Abai, o que precisa, o Eruv Tavshilin tem que ser feito justamente com algo que serve para passar o pão nele, como algum tavshil, um cozido que você come junto com o pão, mas não o pão em si. Certo? São duas versões do que é o principal, do que precisa ser o Eruv Tavshilin. A primeira versão tem que ser algo incomum, para ser especial para Shabbat, e a segunda versão tem que ser algo que você come junto com o pão, mas não o pão em si. Fala Rabi Chia, se eu fiz uma panela de adashim, uma panela de lentilhas, comi toda a lentilha, sobrou um pouco de lentilha ali no fundo da panela, isso daqui serve de Eruv Tavshilin. Eu não preciso de um cozido preparado especialmente para Eruv Tavshilin, mesmo restos de um outro cozido que eu vou comer no Yom Tov, tem uma panela de lentilhas, vou comer essa panela no Yom Tov, o restinho lá serve de Eruv Tavshilin. Vanem milei deit meu kazait. Com a condição de que tenha pelo menos a quantidade de um kazait. Eruv Tavshilin tem que ter a quantidade de um kazait, então se é só o restinho, pode ser, mas tem que ter essa quantidade. Amaravitza Breidravilda, Shamnonit Jogabesakin, Gorerov Esomechelá Meshumiroi Tavshilin. Fala Ravitza Breidravilda, mais ainda, se eu tenho uma faca que está cheia de gordura, que eu cortei carne com ela, algo do tipo, e está cheia de gordura em volta, eu posso raspar essa gordura, juntá-la num pratinho, isso serve de Eruv Tavshilin, porque é algo cozido que foi separado para Eruv Tavshilin. Vanem me deu meio casai, também aqui com condição de que tenha pelo menos a quantidade de um casai. Amaravasi amarav dagim ktanim meluchim en baem mishum bishulei nochrim. Fala Ravasi em nome de Rav, peixes pequenos, salgados, não tem problema de bishul nochrim. Uma das proibições de Hazal é comer, se alimentar de algo que foi cozido por algo que foi cozido por um goi, eu não posso comer isso, certo? Algo cozido por um goi é proibido para a pessoa não acabar se misturando com o goi, não se assimilar, e também porque às vezes ele vai misturar lá coisas que não são ksherim. Mas coisas que podem ser comidas cruas não tem problema de bishulakum. Então peixes pequenininhos, tipo sardinha, que dá para comer salgado, não precisa cozinhar, não precisa fritar nem nada, dá para comer salgado, só salga ele e já dá para comer. Já que dá para comer cru, não tem problema de bishul nochrim, não tem problema se o goi cozinhou. Amaravel, se vem lá nochrim, somechalem, shumerei tavshilin, mas ainda fala, se o goi assou, fritou isso, pode usar de Eruv Tavshilin, porque não tem problema nenhum, é mutar comer. Viavdino nochri, caça de arsena, assur. Mas se o goi preparou um prato chamado caça de arsena, que se misturava peixes, pedacinhos de peixe com farinha, aí é proibido. É óbvio, porque a farinha, se ele misturou esse peixe com farinha e cozinhou tudo junto, a farinha é proibida, porque na farinha tem bishulakum. Farinha não dá para comer farinha crua, ela precisa ser assada, alguma coisa. Então aqui é óbvio que é proibido. Mas o que eu poderia pensar? Arsena Ikar, Kamash Melan, Kim Haikar. Eu poderia pensar que aqui o principal é a farinha, certo? Desculpa, eu poderia pensar que o peixe, como chama? A gordura do peixe que tem lá misturada é o principal. Então, igual no peixe não tem problema de cozinhar através de um goi, aqui também não. Kamash Melan, vem a Agmará, ensina que não, que o principal é a farinha. Nessa comida o principal é a farinha, por isso já que ela foi cozida, assada, preparada pelo goi, ela é proibida. Mais um pouquinho só para terminar até os dois pontinhos. Amarabiá, Veroei Tavshilin Tzechim Kazait. Eruv Tavshilin precisa de desculpa, os dois pontinhos tem muita continuação, tem vários assuntos. Vamos parar por aqui. Já Hashem, amanhã continuamos.